Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus, a força que Ele nos dá, a capacidade que Ele nos dá de enfrentar as dificuldades, as desavenças, os problemas que nós enfrentamos dia após dia. O tema é: descanse, Deus está no controle. Cadê o Felipe? Pede para ele pôr o fundo aí para mim, por favor. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no 2 Coríntios, por favor, 4, do 16 ao 18. É o nosso texto principal, estaremos lendo outros, mas esse é o principal, vou me ater mais a este, que diz assim, começando pelo versículo 16: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o 18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quem de nós não temos problemas, dificuldades? Às vezes você está passando por uma luta que você se sente incapaz de vencê-la. Às vezes hoje você tem passado aí por barreiras que são enormes na sua vida, por dificuldades que às vezes fogem ao seu controle, o desespero bate, aquela vontade de desistir, ela é constante, ela é diária. Muitas vezes quando nós enfrentamos, seja um problema de doença, um problema familiar, um problema de relacionamento, problema de falta de emprego, não sei, mas as dificuldades elas vêm para assolar, elas vêm para confrontar com o nosso espiritual, porque o diabo ele vem e ataca o seu carnal, e a intenção é tirar você da presença de Deus, mas a palavra dele nos diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A palavra de Deus diz aqui, momentânea, isso quer dizer que esse momento que você está passando, vai passar. Essa dificuldade que você está enfrentando, ela não vai durar para sempre, porque a palavra também fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A gente pega como exemplo a vida de José do Egito. José, um menino que até os 17 anos tinha uma vida normal, como qualquer outro adolescente, tranquila, era cuidado pelos pais. De repente, aos 17, o pai lhe dá uma túnica, mostrando que ele era o filho mais amado de todos. E essa túnica e essa claridade do amor do pai, do desejo de que ele era o filho mais amado, causa inveja. E é assim com a gente também. Muitas vezes nós somos alvo de pessoas que não se alegram com o nosso sucesso, não se satisfazem com o nosso sucesso, e muitas vezes dali já começa a toda uma áurea de negatividade, coisas em que acabam atrapalhando a nossa vida ainda mais. E com José foi assim. Aos 17 anos, os irmãos, com toda aquela inveja dele, joga ele dentro de um poço fundo, um poço em que ele olhava para frente, não via nada, para trás, para o lado não tinha nada, mas para cima, e eu creio que isso é de Deus, para cima, olhando para o céu, ali ele via que o Senhor era com ele. E a trajetória de José foi exatamente isso. Os irmãos queriam matá-lo a princípio, depois venderam como escravo. Se a gente pega toda essa história, vê que José foi para uma cadeia, foi para um presídio, foi para uma cela. Deus começou a trabalhar ali a vida de José, porque nessa história toda a gente aprende 3 coisas. Uma delas é o tempo de curtir a túnica. Ele tem, é verdade. E quando você tem esse tempo de alegria, esse tempo de satisfação, curta. Mas curta, porque ele também não é para sempre. Ele não vai durar a vida inteira. O segundo
o tempo que tudo diz não. E assim é na nossa vida. Há momentos em que tudo que a gente faz não dá certo, há momentos em que tudo que a gente vai pensar em fazer não se realiza. É um momento em que tudo diz que não na nossa vida. E a vida de José foi assim, porque ele foi para a cadeia, depois foi para a casa do faraó, começou a crescer ali, daqui a pouco vem a esposa do faraó, sedia ele, e ele foge, mas mesmo assim é preso novamente. Mas se a gente for analisar em todos esses momentos, por exemplo, lá em Gênesis 39, 6 diz assim: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. O momento em que o faraó entregou tudo nas mãos de José. José foi preso após essa mentira da mulher de faraó, e lá na cadeia, lá no presídio, em Gênesis 39, 22 diz: e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Olha só que interessante. José, onde passou, foi um líder. José, onde passou, foi usado na mão de Deus. Aparentemente uma desgraça, um fim de uma jornada, o fim de uma vida, o fim de uma trajetória de um jovem de 17 anos, ela vai se transformando ao longo de todo esse tempo. São 13 anos no total, porque José, ele chega ao seu ápice aos 30 anos. Aos 17 foi vendido como escravo, aos 30 ele chega como governador do Egito. E tudo porque Deus deu toda essa oportunidade para ele. Toda aquela tempestade que ele passou, aquele medo da morte, aquele medo de não conseguir chegar até ali, Deus foi tratando ele em toda essa caminhada. E José virou governador do Egito. E ele foi governador do Egito durante 80 anos. José, para quem não sabe, morreu com 110 anos. E quando ele tinha ali os seus 80 anos, quando ele fez a premonição, ele desvendou os sonhos do faraó, em que nós teríamos naquele tempo 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Ali naquele tempo, ele conseguiu todo o poder que ele poderia conseguir humanamente falando, porque ele virou governador. Ele só não mandava mais que o faraó, mas o faraó, para fazer alguma coisa, primeiro perguntava para ele. E ali Deus trabalha na vida de José, trabalha na vida de seus irmãos, trabalha na vida do pai, porque a mãe já tinha morrido nessa época. E tudo aquilo que aparentemente era uma tragédia se transformou em bênção na vida de José e na vida de toda a sua família. O ministério de José, ele começou quando ele completou 30 anos, porque durante 13 anos ele viveu só em provações. Ia para a cadeia, saía da cadeia, voltava para a cadeia. Foram 13 anos de preparação, creio eu. 13 anos de lapidação. E assim é com a gente. Deus nos prepara, Deus nos lapida. Deus às vezes nos para. Às vezes Ele dá um stop na nossa jornada. E essa parada, às vezes, ela é doída, ela machuca, porque às vezes essa parada pode ser com uma doença, pode ser com outra coisa, mas é assim que Deus faz com as pessoas, é assim que Ele faz conosco. Vem cá, vem para o secreto, vem para um quieto, eu quero ter um tete-a-tete com você. Não sei hoje o que você tem vivido, não sei hoje o que você tem enfrentado, qual é a sua luta. Mas o terceiro ponto dessa história toda é o tempo de viver o que foi projetado no coração do Pai, porque esse momento chega. Deus tem um plano para cada um de nós. Muitas vezes nós nos afastamos da presença dEle, muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso alicerce, que a nossa base para tudo na nossa vida é Deus, e nós nos achamos donos de nós mesmos, das nossas vidas. E aí quando nós pegamos o volante, a direção da nossa vida,
geralmente nós sofremos sempre um acidente, nós nos decepcionamos, nós nos machucamos, nós vivemos momentos difíceis e complicados. E é por isso, meus irmãos, que quando a gente entrega a vida a Jesus, nós temos que ter a certeza de que o nosso volante, que a direção da nossa vida, está bem melhor nas mãos dele. Lá em 2 Coríntios, versículo 17 e 18, esse texto que nós estamos lendo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. No 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Porque as coisas desse mundo são passageiras. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós somos hoje aqui vai passar. Mas o importante é que nós possamos, que durante esse período, seja ele mais longo, seja ele mais curto, nós possamos estar aqui em busca dessa salvação eterna. Porque a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira casa é em Canaã, é junto com Deus, é junto com o Pai. Lá em Isaías 41, 10 e 11, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Nós temos vários trechos na Bíblia que diz sobre a soberania de Deus nas nossas vidas, sobre o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, sobre a proteção que Ele dá a mim e a você também. Aí às vezes as pessoas se indagam: mas se Deus é comigo, se Ele é por mim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por esse momento tão complicado da minha vida? Eu quero te dizer, Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo. Isso é um processo que todos nós temos que passar, se é que já não passamos. Muitos aqui com certeza já passaram esse processo de amadurecimento, porque é com essas provações, é com essas dificuldades, é com todos esses problemas que enfrentamos no dia a dia que Deus vai nos solidificando, nos transformando em homens e mulheres espiritualmente dizendo melhores e preparados para o momento do encontro com o Pai. Olha, meus irmãos, a verdade é que nós vivemos um tempo onde sofremos e sofremos muito. São muitos embates, esses embates geralmente eles vêm por escolhas nossas, escolhas que nós fazemos ou agora, ou escolhas que foram feitas lá no passado. E são tantas frustrações e desilusões que às vezes nós temos até essa vontade de desistir, essa vontade de parar essa caminhada. Nós vivemos tantas adversidades que o desejo da nossa alma é literalmente falar, chutar o pau da barraca, esse provérbio que diz, né? Desejo realmente da alma é desistir, é abrir mão de tudo. Nós passamos por todos os tipos de sofrimentos, por todos os tipos de desilusões, e geralmente são com as pessoas do nosso relacionamento, são relacionamento pessoal, relacionamento interpessoal. Aí quando eu digo são amigos mais próximos, familiares, ou pessoas que às vezes, que a gente nunca, jamais achava que poderia passar por isso. Nós sofremos por falta de emprego, vivemos tantas adversidades que o desejo da nossa alma realmente é desistir. Sofremos por causa de um filho que nós perdemos para o mundo, sofremos por causa dos traumas do passado, de quando éramos crianças ou adolescentes. Sofremos por um casamento falido,
Na verdade, nós sofremos por tantas coisas que nós passaríamos aqui a noite toda falando de muitas coisas que nós sofremos. Sofremos às vezes por nós mesmos, cobramos demais a nós mesmos. Por que eu não sou assim? Ou por que eu não faço assim? Ou porque eu não sou como fulano, como ciclano? Você é como você é como Deus planejou, você é como Deus desenhou. Você foi projetado, você foi planejado, você não veio por acaso. Você é um projeto de Deus. E se você é um projeto de Deus, você é mais do que especial. Deus nos fez semelhante a Ele. Não perfeito como Ele, mas semelhante a Ele. Só por aí, nós já devemos ter, até usar essa semelhança de Deus, usar esse amor incondicional que Deus tem para nós, como força e como ferramenta para superar todos esses problemas. E Jesus, Ele nos mostrou como fazer para superar e resistir a todas essas aflições que nós enfrentamos. Aquele que resiste e que já se submeteu à poderosa mão de Deus, ele aprende a suportar as aflições dessa vida. Jesus foi o maior exemplo de alguém que resistiu e aprendeu a suportar as aflições do mundo. Lá no Getsemane ele foi tentado pelo diabo, mas ele resistiu. E lá em João 16:33 diz assim: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Na verdade a Bíblia, ela dá a receita completa de como ter uma vida saudável, uma vida boa, uma vida de comunhão com Deus. Eu sei que muitas vezes o mundo ele nos oferece coisas fáceis, prazerosas aos nossos olhos, mas que no fundo só vai nos fazer mal. São coisas que vai nos afastar de Deus cada vez mais. São coisas que vai nos levar a destruir as nossas famílias, a perder os nossos negócios, mas aparentemente coisas prazerosas, coisas satisfatórias, coisas que vão preencher, nem que seja por somente alguns segundos, alguns minutos, aquela brecha, aquele vazio que muitas vezes nós deixamos em nossos corações. Sofrer, meus irmãos, muito embora não seja algo agradável, nos ensina que a recompensa, ela virá. Não de uma pessoa qualquer, não de uma pessoa que esteja aí ao seu lado, mas ela vem de Deus. A recompensa vem de Deus e é o que importa para a gente, é o que importa para nós. Quando o assunto é resistir às aflições, resistir às tentações, a pergunta é: com que arma que você vai para essa guerra? Com que você guerreia? Com que você luta? Quais são as armas que você utiliza nesse momento? O que você tem revestido a sua vida para que você possa ser capaz de resistir a essas aflições e resistir principalmente ao diabo, que esse é o mal do mundo. Nós não podemos resistir sem que estejamos preparados. Para entrar nessa luta nós precisamos estar munidos das armas espirituais. Paulo ele fala lá em Efésios: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração, com toda a súplica, orando em todo tempo, em todo momento, mas orando em espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esses versículos estão lá em Efésios 6, do 13 ao 18.
Está aqui o que nós devemos fazer para entrar e para combater o bom combate, nos protegendo de tudo aquilo que o maligno tem lançado para as nossas vidas, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, as nossas armas, elas são poderosas, elas vêm de Deus, e essas armas, elas são feitas para destruir fortalezas, elas são feitas para anular sofismo de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e leva cativo o nosso pensamento e principalmente a nossa obediência a Cristo. Você tem obedecido a Cristo? Você tem feito o que Deus tem colocado em seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu dia a dia? Como é que está o seu relacionamento com a família? Como é que está o relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que está o relacionamento com a sua igreja? Como é que está o relacionamento com seus amigos? Você tem amigos? Ou você é uma pessoa que se fecha no seu mundo e se isola e acha que já não tem mais jeito, acha que o mundo é feito apenas de você e Deus o esqueceu? Irmãos, dificuldades e problemas todos nós temos. Agora tem uma coisa: quando você resiste, quando você luta, quando você se prepara com toda a armadura que Deus lhe dá, você entende que quem o preparou para resistir foi o Senhor Jesus. A glória não é sua, o louvor não é seu, os aplausos também não são para a sua pessoa. Você só foi capaz de resistir, você só foi capaz de vencer por causa do Senhor. E a glória pertence a Deus. Por você mesmo, você nunca seria capaz de vencer. Eu não sou capaz de vencer. Mas pela misericórdia de Deus, Deus é o doador de tudo que nós temos e que nós necessitamos para resistir a todas essas tentações. Ele é o especialista em aperfeiçoar o nosso poder quando nós estamos fracos, essa fraqueza humana que nós temos. Lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo fala: mas ele, Deus, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante, olha como Deus fala claramente para nós. Não pense que você é um derrotado, não pense que você é um vencido, porque você não é. Porque quando você está fraco, aí sim você está forte. Porque o Espírito Santo de Deus, tendo abertura e tendo liberdade de trabalhar na sua vida, Ele vai fazer, Ele vai agir. Por mais difícil que aparentemente seja, por mais complicado que seja, tem jeito, tem cura e vai passar. Porque no momento de aflição, no momento de angústia, no momento do choro durante a madrugada, o desespero bate e essa vontade gigante de desistir acontece. E vem sempre aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim? O porquê de tanto sofrimento? O porquê de tanto choro? O porquê de tanto? Para tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Para tudo, Deus tem um jeito de trabalhar em cada um de nós. Não pense que você está sozinho, não pense que você é um esquecido ou uma esquecida, que Deus não se lembra mais de você, porque Ele se lembra. Deus, quando olha para nós, principalmente naquele momento em que nós somos verdadeiros cristãos, quando eu digo isso, aquele cristão que serve um ao outro, aquele cristão que
que faz o que a palavra de Deus manda, Deus sorri, Deus se alegra. E como seria bom se tudo fosse conforme nós pensamos, se a política brasileira tivesse jeito, não tivesse corrupção, se não tivesse ladruagem, se não tivesse doença, né? Se não tivesse fome. Mas para tudo Deus tem um propósito. A rendição, aí eu estou falando de nós, no momento que nós nos rendemos à vontade de Deus, no momento em que nós nos convencemos e realmente confessamos que não damos conta, que somos fracos, que somos totalmente dependentes dele. Essa rendição, ela exige também uma reavaliação da nossa vida, um rompimento total com o pecado, com tudo, na verdade, que nos afasta de Deus. Esse momento também dessa rendição, ele exige resistência. Nós precisamos nos manter firme, nos manter constantes diante das investidas do inimigo e das lutas que enfrentamos na nossa vida, no dia a dia, porque você vence uma hoje, amanhã de manhã já tem outra amarrada lá para você lutar, já tem outra para você combater, e é assim. Agora, se você está sofrendo sozinho, eu quero te dizer uma coisa: você está fazendo errado, porque não precisa. Divida esse seu sofrimento, divida essa sua angústia com Deus, através de Jesus Cristo. O resultado dessa rendição, dessa entrega, sem dúvida alguma, é a garantia da vida eterna, do viver eternamente com Deus. E ali, meus irmãos, não haverá mais dor, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais lágrimas, ali não haverá mais sofrimento. 4 coisas que a gente deve aprender na nossa vida. Primeiro, devemos nos submeter à poderosa mão de Deus, sem medo de ser feliz. Segunda, devemos suportar as aflições, porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Terceiro, devemos lutar com as armas espirituais e não com as carnais. Para de querer ser super-homem, ser super-mulher. Busca as suas armas espirituais. E a quarta, devemos aprender que a glória de Deus, a glória toda é de Deus, a glória toda é do Senhor. Não desista jamais, não baixe a sua cabeça, não entregue os pontos. O espírito da desistência é um dos grandes males que tem assolado a humanidade, não somente na igreja de Cristo, não. Em toda a sociedade, em todo lugar, em todo momento. Casamentos desfeitos, filhos abandonados, estudos não concluídos, responsabilidades esquecidas e o pior de tudo, a comunhão com Deus deixada de lado, deixada para trás, deixada em segundo plano. Muitas pessoas desistem por não confiarem em si mesmas e acreditarem que não conseguirão viver ou vencer essas barreiras que a vida apresenta no nosso dia a dia. Agora, uma coisa é certa: saber que Jesus nos ama e que Ele morreu por mim, por você, isso é muito importante, isso é essencial na verdade, pois nós passamos a nos ver como outros olhos, com os olhos de Deus. Ora que nós imaginamos que Jesus não desistiu nem de mim e nem de você, e Ele não desiste nunca. Jesus está ali. Quando Ele estava lá no Getsêmani, quando Ele foi tentado pelo diabo, e Ele prova mais uma vez que nos ama, porque Ele se entregou por nós. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim.
Saber que Jesus nos ama e que Ele morreu por nossas vidas é importante, pois passamos a nos ver com outros olhos, com os olhos de Deus, porque Jesus não desistiu nem de mim, nem de você mesmo na cruz. Agora, meus irmãos, eu quero deixar uma pergunta para você. O que tem feito com que você pense em desistir? O que é? Se for medo, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, está lá em 1 João. Se for fraqueza, lá em 2 Coríntios diz, se for fraqueza, a palavra de Deus diz, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Se for cansaço, lá em Mateus 11, vinde a mim você que está cansado, e eu vos aliviarei. Se for enfermidade, a palavra de Deus diz, eu vim para os doentes, está lá em Marcos. Se for a morte, a palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, está lá em João 11:25. Se for a fome, a palavra de Deus diz, eu sou o pão da vida, está lá em João 6:48. Se for sede, a palavra de Deus diz, eu sou a fonte da vida eterna, está lá em João 4:14. Olha, quando você se sentir fraco, com vontade de desistir, por não achar que conseguirá vencer as lutas, não desanime, não desanime, mas tenha certeza que o Senhor Jesus estará sempre ao seu lado, e que cada luta sua é a luta dele também. O salmista diz lá em Salmos 31, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Quando perseveramos no Senhor e não desistimos, nós, isso eu falo com toda certeza e convicção, nós alcançamos a vitória em Cristo. Irmãos, eu gostaria nesse momento que vocês fechassem os olhos. Eu gostaria de tocar uma música agora, e que você possa refletir durante essa música estiver cantando, esse hino estiver cantando, que você possa refletir na sua vida, no choro que tem deixado você noites e noites acordada, que você possa refletir nas dificuldades que você tem enfrentado, nas lutas que você tem lutado, nas batalhas que você tem batalhado, porque Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Creia, Ele está conosco nessa noite, e Ele quer falar ao seu coração, em nome de Jesus. Coloca o Espírito Santo para nós aí. Senhor Deus querido e amado, em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa vir falar a cada coração nessa noite, Deus, e que, Senhor, as dificuldades que cada um tem enfrentado já há algum tempo, outros recentemente, Deus, possa vir agora de encontro, Pai, com tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida dessa pessoa, Deus. Senhor, coloca as mãos sobre ela, Pai. Derrama sobre ela a sua unção, Deus. Seja dificuldade no trabalho, seja dificuldade na família, Pai, seja um problema de saúde, eu não sei, Deus, mas que, Senhor, que o Seu toque agora possa curar, possa mudar o rumo dessa história, Pai. O Senhor tira todo o desejo de desistência. Tira todo, Senhor, tudo aquilo que às vezes faz com que o pensamento venha de parar, de se entregar, Pai, de se render. Não, Senhor. Que Teu Espírito renove agora, Pai, toda a fé dentro desse coração.
essa pessoa que está sendo maltratada, Senhor, essa pessoa que tem sido judiada, Senhor, tem sido bombardeada pelas setas do maligno, Deus. Senhor, nós colocamos agora na Tua presença todos esses irmãos que estão aqui, Pai, independente de qual dificuldade que cada um aqui passa, mas que em nome de Jesus, conforme a Tua palavra nos garante, que nós somos mais do que vencedores. Nesse momento nós entregamos as nossas vidas na Tua presença, Pai. Mexa com o nosso eu, Senhor. Mexa com o nosso interno, Pai. Senhor, faça com que tudo aquilo que às vezes tem nos afastado de Ti, Pai, possa cair por terra, meu Deus. Que possamos ter essa intimidade com o Senhor dia após dia, Deus. Eu sei, Deus. Eu sei que às vezes as dificuldades são tão grandes, Pai, que nós somos incapazes às vezes de prosseguir, mas que em nome de Jesus, o Senhor não deixa essa pessoa desistir. Que ela prossiga em frente, e mirando sempre a Ti, Deus, guardando em seu coração, Pai, os Seus mandamentos. Derrama, Senhor, sobre essa igreja, sobre essas pessoas, a Sua unção, o Seu poder, a Sua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, para encerrar eu quero deixar aqui para vocês um versículo lá em Hebreus 10:36. Vocês precisam preservar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, e que uma nova história possa ser escrita a partir de hoje, para você que necessita dessa nova redação, que não vem de mim e nem de você, que vem de Deus. Deus abençoe a todos vocês.